Bom dia, pessoal. Eu sou Antônio Rocha, professor formador da disciplina de Hidrogeografia. Nesta semana iremos ver a hidrologia continental, superficial e subterrânea, certo? Dando continuidade àquilo que vimos na primeira semana, que se tratava do ciclo hidrológico. O objetivo desta semana é apresentar as características dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos, certo? Dentro do contexto de hidrologia continental, abordando alguns aspectos físicos e de qualidade da água. Para isso é necessário que interligamos o que estamos vendo agora com o que vimos na aula passada. E, logicamente, utilizarmos isso também para as aulas futuras. Porque, por se tratar, vocês estão no segundo período, mas é interessante que vocês sempre tenham em mente que o ambiente, ele se trata de um sistema. Então, está tudo interligado. Jamais poderemos fazer uma análise do ambiente utilizando ou analisando pontos específicos, características específicas. Então, temos que analisar tudo como um complexo, certo? Nós temos que ter uma visão holística do sistema, uma visão holística do ambiente. O ciclo hidrológico é a interação da água em diferentes subambientes, vamos dizer assim, no ambiente superficial, no ambiente subterrâneo e também na atmosfera. Então, a água é armazenada nesses diferentes ambientes de diferentes formas. E esse entendimento que nós precisamos ter nessa disciplina para que possamos seguir e entrar em mais detalhes posteriormente. As águas superficiais. As águas superficiais, elas têm basicamente três formas de se estocar, certo? Uma delas são os rios. Os rios são amplos corpos de água doce, certo? De fluxo permanente ou sazonal, que ela pode parar no oceano, em outro rio ou em um lago, certo? Normalmente os rios, eles são atribuídos, relacionados como canais. E o que seriam isso? Canais é quando a gente passa a analisar a estrutura daquele rio. Então, o canal de um determinado rio, a gente analisa a largura, a profundidade, a velocidade, certo? E essas características, a gente pode combiná-las, por exemplo, com a vazão, a resistência do fluxo, o declive, certo? Então, o que seriam esses pontos específicos? Vazão é a quantidade de água que se passa em um período de tempo. A resistência do fluxo está atribuído ao substrato, ou seja, a parte mais baixa, a base do rio. Então, a água flui dentro do rio, mas de que forma aquele substrato se comporta? Existem substratos arenosos, existem substratos com granulometrias maiores, com blocos, por exemplo, com seixos. Então, isso importa na forma que o fluxo ocorre. E o declive está direcionado à variação da inclinação do relevo. O relevo, logicamente, vocês sabem, ele tem uma variação e isso vai influenciar também na vazão do rio, na velocidade da água, certo? Os rios, normalmente, eles são abastecidos pela água da chuva ou também pode ter uma grande contribuição dos lençóis freáticos. Quando é abastecido pela água da chuva, é algo mais momentâneo, é algo mais instantâneo. Quando recebe influência do lençol freático, isso é algo que necessita de um tempo mais prolongado, certo? Então, grande parte dos rios recebem água desse lençol freático e mantém a sua vazão por um longo período. Diante disso, nós temos os tipos de cursos do rio, certo? Existem rios, como eu falei, que possuem água durante todo o ano. Existem rios que possuem água apenas nos períodos de chuva, certo? Naquele momento em que ocorre a chuva, naqueles meses que ocorre a chuva. E existem rios que possuem água apenas no instante que está chovendo, certo? Os rios que possuem água durante todo o tempo são rios perenes. Os rios que possuem água apenas no período de chuva, nos meses de chuva, são rios intermitentes. Os rios que possuem água apenas no momento da chuva são rios efêmeros, certo? E normalmente esses rios, os perenes, são abastecidos pelo lençol freático. Os intermitentes, mesmo que não chova naquela área, mas em alguma parte da bacia está chovendo. E os efêmeros, aquela água ocorre, o fluxo ocorre no momento em que aquela chuva está ocorrendo, certo? No momento que existe a precipitação pluvial.
E dependendo da localidade, existe a predominância dos tipos de cursos. Ambientes mais úmidos, rios perenes. Ambientes mais áridos, rios intermitentes ou efêmeros. Logicamente, devemos considerar toda a amplitude da bacia. Um rio, por exemplo, como o São Francisco, ele passa por uma vasta área de semiaridez, mas ele está inserido em diversos tipos de ambiente, o que faz com que ele possua aquelas características. Os rios e os lagos podem alimentar ou ser alimentados por aquíferos, como eu falei anteriormente. Ao mesmo tempo, ele alimenta, dependendo da situação, dependendo das características de um determinado local, e em outro tempo ele pode receber, certo? Ser alimentado por esse aquífero. Essa interação entre águas superficiais e subterrâneas possibilita algumas classificações. Os rios são efluentes quando o lençol subterrâneo exerce influência no nível do curso. Então, ocorre uma interação entre o rio, passa a ser denominado efluente, quando ele recebe essa água do lençol subterrâneo. Quando ele influencia, quando ele abastece o lençol subterrâneo, ele é chamado de influente. Aqui na frente nós temos essas duas imagens que mostram exatamente isso. O nível freático mais elevado do que o rio significa que o nível freático, o lençol freático está abastecendo o rio. É chamado de efluente. Na outra imagem, temos o rio abastecendo o nível freático, o lençol freático, significa que é influente. Dentro disso, ou dentro do período do ano, existe uma variação do nível do rio. Isso é denominado de regime fluvial, que logicamente tem uma variação hidrológica, mas também está ligado a características como precipitação, evaporação, cobertura vegetal, o tipo de rocha, no caso a litologia. Então, isso tudo vai influenciar o regime fluvial. O rio, à medida, logicamente, dependendo do seu regime, dependendo de suas características, ele possui formas distintas, certo? E cada rio possui sua, vamos dizer assim, sua forma diferenciada, dependendo da sua dinâmica. Então, normalmente, onde o rio ocupa, onde ele ocupou, onde ele ocupa de vez em quando, aquela área, aquela morfologia é chamada de leito, certo? Existem 4 tipos de leitos de rios. O leito de vazante, que é quando ele está mais baixo, é aquela área por onde ele passa, aquele canal por onde ele passa, normalmente é o canal mais fundo, certo? É a parte mais funda do rio, que é chamada de talvegue. O leito menor, que é uma área lateralmente mais espaçada, ou seja, ele passa a ocupar uma área além do leito de vazante. O leito maior sazonal, que é quando ocorre os períodos de cheia, período de chuva, então o rio se alarga. E o leito maior excepcional, que ocorre apenas em períodos de maior entrada de energia, como por exemplo o que ocorreu em Palmares em 2009, salvo engano. Então, esses são os diferentes leitos e tem uma grande relação com a sociedade, porque a grande parte da população, principalmente nas grandes cidades, habitam esses locais. Então, muitas vezes os locais, essas construções, imóveis, são construídos dentro dessas áreas. E, consequentemente, com o aumento da vazão do rio, essas áreas são atingidas. Então, tem uma ligação da questão ambiental, que o rio está ocupando o espaço que era dele, e uma questão social, onde a sociedade passa a ocupar uma área que era do rio. Aqui a gente consegue ver exatamente essa imagem, esses leitos. O leito de vazante, a parte mais baixa, o leito menor, o leito maior, e também tem o leito maior excepcional, que pode ser um terraço. O terraço dá por ser plano, dá naquela proximidade, que é uma área que o rio pode ter atingido preteritamente, mas pode voltar a atingir devido a uma maior quantidade de água, vamos dizer assim, uma maior quantidade de energia que gere uma maior vazão. Então, isso são os leitos dos rios que podem formar um terraço. Normalmente são aquelas áreas que o rio não atinge mais, certo? Aqui tem os diques marginais, que são pequenas bordas, pequenas formações de areia decorrente da deposição do material realizada pelo rio. Os rios são modeladores do relevo. Ele modela desde de suas áreas, certo? Do seu canal principal, como também está relacionado a grande parte da bacia. Ele modela através da erosão, que é a desagregação da rocha, o transporte, certo? Ele transporta material,
a areia normalmente, e transportam outros materiais que são lançados também dentro do seu canal e depositam esse material, certo? Esse processo, quando se trata principalmente de sedimentos, esse processo de transporte e sedimentação gera diferentes canais fluviais. E decorrente disso, temos 4 tipos de canais fluviais. O primeiro seria o entrelaçado, que apresenta um grande volume de carga de fundo, ou seja, o rio carrega dentro de seu canal, ele também transporta material e vai depositando esse material. É muito normal, às vezes, passarmos pelo rio e ver pequenas partes de areia dentro do rio. Exatamente essa a carga de fundo, é o material que ele está sendo carregado. E essa separação faz com que ele possua vários canais ao seu redor, certo? É como se fossem pequenas ilhas, essas pequenas ilhas são chamadas de barras arenosas. Os rios retilíneos, que estão relacionados à estrutura geológica. Então, normalmente são rochas cristalinas, menos friáveis, ou seja, menos frágeis, e, consequentemente, o rio não consegue quebrar, erodir com tanta facilidade, então ele se encaixa no canal que a estrutura litológica resultou, certo? Então ele se encaixa. Normalmente são rios mais retos, que não conseguem fazer muita curvatura. Os rios anastomosados, que apresentam vários canais secundários. Nessa situação, as barras arenosas normalmente já se fixaram muito, formando ilhas, e os canais passam a ser laterais, existe uma grande separação. Os rios meandrantes, que normalmente são aqueles rios que fazem muitas curvaturas. Normalmente, nesses rios, as áreas côncavas é onde o rio erode e retira o material. As áreas convexas é onde o rio deposita, como a gente consegue ver aqui nessas imagens, certo? O rio retilíneo, o rio anastomosado, com já quase ilhas em suas laterais, o rio entrelaçado com as barras arenosas em seu canal, e o rio meandrante, que é exatamente na curvatura ele erode e na parte convexa ele deposita. Esses são os 4 tipos de canais fluviais. Dentro disso também, analisando a bacia, temos a hierarquia fluvial, que, segundo Strahler, é uma classificação que divide a importância, vamos dizer assim, a influência dos rios diante ou dentro de uma bacia. Então, normalmente existem aqueles canais principais, onde o rio inicia, onde a água começa a confluir, começa a se concentrar, e esses canais vão gerando outros canais maiores. Os canais iniciais são chamados canais de primeira ordem. Quando 2 canais de primeira ordem se juntam, formam de segunda ordem. Quando 2 de segunda ordem se juntam, terceira ordem, e assim sucessivamente. Quanto maior a ordem, maior é uma bacia, maior é a quantidade de rios. Então, se a gente tem uma bacia fluvial onde o rio principal é de 4ª ordem, significa que essa bacia teria menos rios, teria uma menor extensão do que uma bacia onde o rio principal fosse de 10ª ordem, por exemplo, certo? Então, maior ordem, maior bacia. Ainda dentro das águas superficiais, nós temos uma outra forma de acúmulo de água e outros corpos hídricos, que também são os lagos. Os lagos são depressões dentro do solo que são produzidas por diversas causas, certo? Erosão, processos tectônicos e onde a água se acumula. Esses lagos eles podem ser alimentados de formas diversas. Pluvialmente, ou seja, através da precipitação da chuva, ou através de degelo, ou seja, as geleiras se derretem e levam água para essas áreas também. Então, a forma de alimentação desses lagos, elas são das mais variáveis. A relação do lago com o rio, ela logicamente existe. E os rios afluentes são os rios que alimentam os lagos. Os rios que recebem água dos lagos são chamados de rios emissários, certo? O lago ele tem, vamos dizer assim, uma idade. Existem fases de um lago. E essas fases estão relacionadas com o recebimento e a perda da água. O rio é jovem, quando ele recebe mais do que perde. É maduro quando ele recebe e perde a mesma quantidade, ou seja, é quase estável. E é velho quando ele perde mais do que recebe. Ainda dentro das questões superficiais, vimos rios,
lagos, e vamos ver, assim, entender um pouco de forma muito simples, porque não é algo presente no nosso cotidiano, as geleiras e os glaciares, que são grandes massas de gelo, ou seja, acúmulo de água na superfície terrestre em seu estado sólido, certo? E que elas podem ser continentais, como por exemplo o Polo Norte e o Polo Sul, áreas de alta latitude, e que devido a isso baixa temperatura e o acúmulo em forma de gelo, ou áreas geleiras de altas montanhas ou vales, que está relacionado à variação não da latitude, e sim da altitude, mas que também baixa a temperatura e faz esse gelo se acumular nesses pontos. Saindo um pouco da parte superficial, adentramos nas águas subterrâneas, que sabemos que a água faz parte do ciclo hidrológico, e essa água, além de estar na superfície, ela também infiltra, certo? Essa infiltração pode ter diferentes formas. Infiltração a partir de rios, a partir da chuva, ou a água também pode infiltrar a partir de orla marítima, por exemplo, como nos grandes litorais, onde existe a utilização da água nos prédios em poços artesianos. Normalmente se retira a água daquela área e a água que está no subsolo marinho, ela começa a infiltrar porque tem espaço. A água tem essas características que a gente vai ver mais na frente, que é chamada de capilaridade. As características que um fluido tem de se movimentar, sempre buscando áreas com maiores pontos, com maiores espaços, certo? E logicamente existem, como foi falado no início, uma relação muito interessante das águas subterrâneas com a água superficial. Dentro do substrato, ou melhor, da parte continental subterrânea, abaixo da superfície, nós temos basicamente duas áreas. O subsolo é dividido em duas áreas: zona de aeração, certo? Ou vadosa, e zona saturada. A zona de aeração, como o nome diz, a aeração já está relacionada a ar, maior quantidade de ar. A zona saturada normalmente é uma zona saturada em água, ou seja, existe uma grande quantidade de água. E no intermédio entre essas duas áreas existe a franja capilar, que é exatamente o ponto em que a água começa a migrar de uma área para outra, vamos dizer assim, pela capilaridade. Por exemplo, se a gente coloca um algodão dentro de um recipiente com água, um cordão dentro de um recipiente com água, e coloca parte desse cordão lá de fora, com o tempo aquele cordão vai encharcar e a água começa a pingar. Essa característica é exatamente a capilaridade, que é essa movimentação, certo? Então a franja capilar é exatamente o limite entre essas duas áreas. Essa superfície também pode ser chamada de nível freático, que é exatamente o ponto onde a água alcança, certo? Então a água satura em um determinado ponto e esse ponto também é chamado de nível freático, ok? Denomina-se água subterrânea a toda a água situada abaixo da superfície. Então, está abaixo da superfície é água subterrânea. E, logicamente, isso é condicionado pelo clima, pelo relevo e, logicamente, também pela litologia. E isso faz com que, vamos dizer assim, a riqueza, a quantidade de água que tem no subsolo, isso vai influenciar também a superfície, dando origem a nascentes e a rios e possibilitando, muitas vezes, uma vegetação variada, diferenciada daqueles locais que não possuem. Dentro disso temos os aquíferos, que são formações geológicas com rochas impermeáveis. É como se fosse uma esponja, certo? Então, existem rochas com essas características, rochas sedimentares principalmente, possuem espaços entre as suas partículas que permitem o acúmulo da água e capaz de armazenar grandes quantidades. Existem aquíferos de pequenas proporções, poucos quilômetros quadrados, e existem aquíferos de milhares de quilômetros quadrados, como por exemplo o aquífero Guarani, aqui na América do Sul, que dentro do Brasil engloba áreas como o Sudeste e a região Sul, certo? Os aquíferos são classificados em freáticos ou livres e artesianos ou cativos. Os freáticos é quando ele não tem separação, ele está dentro de uma área permeável, mas não tem nada ao seu redor que impermeabilize aquela área, certo? E os artesianos ou cativos são áreas
vamos dizer assim, são áreas impermeáveis ao redor desse lençol freático e são mantidos sobre pressão, certo? Como podemos ver aqui. O aquífero livre, a parte mais branca, não tem área impermeável. Abaixo existe uma camada impermeável, onde a água não consegue transpassar, devido às características de uma rocha. Uma rocha cristalina, por exemplo, pode tornar um aquífero, uma área impermeável. Saindo mais dessa área, iremos só, assim, a título de informação, vemos um pouco das qualidades da água. Aqui temos um desenho de uma bacia, que apresenta diferentes níveis do solo, da utilização do solo, uso e ocupação do solo. E, logicamente, isso influencia muito a qualidade da água. Por quê? Imagine que pratiquemos agricultura em algum local. Utilizemos o agrotóxico. Boa parte daquele agrotóxico, em um momento de chuva, pode ser carreado para o rio. Em um momento de chuva, a água que infiltra pode levar também para o lençol freático aquela água contaminada. Isso pode acontecer com o agrotóxico, isso acontece também com o esgoto, certo? Então, a qualidade da água superficial e subterrânea está totalmente interligada com o uso que se faz dela na superfície, seja agricultura, seja pecuária, seja indústria, seja moradia, certo? E, logicamente, como se trata de ciclo, boa parte daquela água em algum momento vai ser reutilizada pela sociedade. Então, está aí a grande importância, não apenas pela sociedade, mas também a mudança, a poluição do meio ambiente. Então, sempre lembrando que está tudo interrelacionado. A água do subsolo tem relação com a água, está tudo interrelacionado. A água do subsolo tem relação com a água subterrânea, certo? Sempre tenhamos essa visão holística. Tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês. Fiquem na paz e damos continuidade, e dúvidas, entre em contato comigo e com os tutores através da plataforma, pelo muro, ok? Até mais, obrigado pela atenção. Bom dia.